Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão e gravação na internet. A Feira Miolos acontece aqui, na Biblioteca Mário de Andrade, e conta com a produção da editora Lote 42. Em 2020, na primeira edição virtual por causa da pandemia, o ciclo se manteve e contou com participações vindas das 5 regiões brasileiras, cada um gravando de sua casa ou ateliê. Para esta edição da Miolos, propomos algo diferente. Convidamos cada palestrante a ocupar um espaço deste centro cultural da cidade de São Paulo. Neste momento, nós estamos na Sala São Paulo. Para falar sobre De Volta para o Futuro para a Gravura, apresento os convidados Frederico Herr e Guilherme Bozo. Frederico Herr é artista gráfico, ilustrador, designer e professor. É formado pelo Departamento de Artes Visuais da ECA USP. Guilherme Bozo é artista gráfico, ilustrador, designer, técnico em processos gráficos e professor. Ambos são formados pelo Departamento de Artes Visuais da ECA USP. Os dois atuam há 10 anos no duo Revista Comando. Seus trabalhos são construídos a 4 mãos e fazem uso das técnicas tradicionais da arte impressa, especialmente xilogravura e serigrafia. Expuseram seus trabalhos em espaços culturais, como o Museu de Arte Contemporânea, Centro Universitário Maria Antônia, Centro Cultural São Paulo, entre outros. Como professores, ministraram oficinas e aulas na EBAC, no MASP, Sesc Pompeia, Oficina Cultural Oswald de Andrade e Casa Locomotiva, além de terem realizado a programação Ateliê Público, encontro livre semanal na folheteria. Sempre me confundo com esse, hein? Folhetaria do CCSP. Esse sempre me derruba. Nem sei onde vai o A, onde vai o E, enfim. Onde também coordenaram a primeira feira de arte impressa do Ateliê. Bom, muito obrigado por toparem participar do Fala Miolos. Obrigado Passo a palavra a vocês, Fred e Gui, por favor. Valeu você, João, Cecília, pessoal. Super honra estar aqui com vocês. Pessoal da biblioteca aqui também. Pessoal da biblioteca. Toda a equipe da Lote aí. Estamos muito felizes de estar aqui. Saudades pra caramba da feira, esse momento de pandemia, assim, voltar aqui, estar com vocês, muito gostoso. E, nossa história se mistura muito com a história dessa feira, assim, também. Com certeza. As feiras de publicação, né, que rolaram aí, encabeçadas também pela Lote aí, foram muito decisivas assim para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então é isso, só agradecimentos mesmo aí pelo espaço e considerar que é uma coisa muito importante aí, né, que está acontecendo. Eu tenho certeza que não só para a gente, assim, mas para muitos outros Sim, artistas aí. É doido, assim, ouvir você falando do nosso currículo corrido, eu sei que... Mas, aconteceram tantas essas coisas, assim, nesses últimos anos todos, assim... E eu lembro muito da gente estar a gente está mais ou menos saindo da faculdade, assim, e sacar essa movimentação, assim, na cidade, dessas feiras de publicação e tal. A gente, como você falou, a gente estudou no Departamento de Artes Plásticas lá da USP, da ECA. E sair da Faculdade de Artes é realmente desolador, assim. Cara, não é... Não é fácil, não é fácil. A gente, chegou lá muito numa intenção do desenho, a gente era muito interessado, a gente é amigo há muito tempo, a gente entrou meio juntos lá, assim, também. E a gente encontrou esse lugar do desenho na prática de gravura lá, assim, foi uma coisa assim, aquele departamento super ali no meio da cidade universitária, de repente o ateliê de gravura era um lugar que a gente tinha um prazer muito grande em produzir, assim. E foi engraçado que quando a gente estava meio que terminando a faculdade, a gente começou a sacar essa movimentação dessas feiras e a gente começou a ver que fazia sentido o nosso trabalho, que fazia sentido a gravura um pouco fora desse contexto artístico da galeria, assim, ou mesmo acadêmico mesmo, assim. Então, foi interessante porque coube muito com a nossa trajetória dentro da faculdade encontrar esse espaço de escoamento um pouco para essa produção, assim, sabe? Total, e também para repensar, né, o próprio trabalho, assim, né, a gente sentir, a gente
nunca foi muito apegado a esse lugar mais tradicional, né, da arte, assim, né, do artista romântico, assim. Do lugar que a arte vai acabar pertencendo, né, que é a galeria, assim, a gente sempre procurou outras saídas, assim, para escoar essa produção fora desse lugar mais tradicional, vamos dizer assim. E a feira foi isso, assim, é muito legal perceber o que as pessoas gostavam, o que vendia, o que não vendia, o que as pessoas estavam procurando. Um retorno muito rápido, assim, das coisas e muito divertido nesse sentido. A gente, como você falou, a gente curte muito serigrafia, estilogravura, que é uma coisa que demanda um certo ateliê, uma certa infraestrutura, assim, e a gente foi trabalhando nesse sentido, assim. A gente meio que entrou juntos na faculdade e tem esse evento que é uma historinha que a gente sempre conta, assim, que é muito divertida, que quando a gente chegou lá na USP, tinha umas mesas que eles estavam descartando, assim. Umas mesas enormes, assim, com umas placas mesas de desenho, que eram feitas de compensado mesmo, assim, ela tinha um revestimento. E como tudo público é muito difícil, né, é difícil de doar, é difícil de vender, então muitas coisas acabam sendo deixadas, né? Elas não saem do departamento, ficam tomando chuva. Ele só deixa ali num canto e vão estragando, assim, porque é mais fácil do que fazer aquele processo de despatrimonialização, assim, né? Sim. Dos objetos, assim. A USP tem essa coisa que é extremamente burocrática, assim, é muito doido. O que acabou rolando foi... Mas foi bom, no final das contas foi bom, porque a gente acabou pegando aquela sucata ali. E começou a fazer umas gravuras. E falou, pô, dá pra fazer uns cartazes aí, né? A gente começou brincando um pouco com essa coisa de cartazes. No começo, eles eram feitos a muitas mãos, assim, muito mais do que 4 mãos, assim. Tinha uma participação, realmente, a galera saía do almoço... Encontrava a gente ali com aquelas mesas. Deixa eu fazer um pouco aí desenhava um pedaço, gravava um pedaço, assim. Foi bem divertido, assim. Era bem despretensioso, assim, ao mesmo tempo que a gente usava aquilo para, sei lá, fazer a publicidade das nossas festas que a gente fazia lá no departamento, então... Começou um pouco isso, a gente tinha esses dois lados, assim. Tinha fazer imagem, produzir, pensar reprodutibilidade e tal, mas numa coisa com muito desprendimento de um lugar de autor e com muita gente participando. Tinha mais uma função mesmo, assim, do que, de fato, sei lá... Uma função mais prática, né? Sim. E nessa hora entender um pouco que tem esses processos coletivos da gravura, assim, sabe? Tipo, foi esse start que rolou na gente naquela época, que foi perceber que dá para trabalhar junto, dá para desenhar junto, dá para imprimir junto, dá para pensar em edição junto e tem muitas vantagens nisso, né? Sei lá, tem a vantagem de você, se dá errado, você divide a culpa, né? Você divide os sucessos dos fracassos. Você distribui a frustração ali de algo que deu errado. Eu acho que sim. Você agiliza também o processo, né? Você é obrigado a chegar em consensos muito mais rápido, assim, né? Para acontecer de fato, assim, né? Porque às vezes, não sei, isso não é via de regra, mas às vezes quando você, eu já me vi nessa situação, né? Quando você está sozinho fazendo um trampo, assim, parece que você se dá o tempo do mundo inteiro, né? Você se dá, sei lá, 2, 3 anos para fazer um negócio e às vezes você nunca acaba fazendo. Quando você tá em equipe, assim, né? Acho que especialmente no registro da arte, assim, né? Especialmente no registro da arte, assim, o que é uma visão muito romântica, assim, né? Daquele artista solitário ali, né? Que fica preso no ateliê, um toco de vela aceso, bebendo os últimos goles de vinho, tossindo, morrendo de tuberculose. E aí, acho que quando tá nessa dinâmica do ateliê... E é isso, e o ateliê tem uma dinâmica que inspira isso também, o trabalho coletivo, né? Porque o ateliê, ele, sei lá, ele é, né? Ele é uma espécie de uma pequena fábrica ali, né? Trabalhar sozinho no ateliê também é muito difícil, assim, né? É muito penoso, assim, né? Exige muito de você, assim, principalmente para fazer, né, uma gravura grande, uma serigrafia grande, qualquer coisa, né? Porque você não vai ter alguém para tirar o papel debaixo da tela, você vai estar com a mão suja de tinta.
não vai ter alguém para levantar a secadora, é um saco. Aí... O que aconteceu é que a gente pegou essas madeiras e começou a fazer cartaz, assim. E a gente também era muito festeiro, a gente é um pouco até hoje, assim. E a gente sempre queria fazer umas festas que eram as desculpas perfeitas pra gente fazer um cartaz, assim. Então, o que acontecia muito era isso. Lá na USP, a gente, nossa, arrumamos muita briga. A gente era bem pentelho na época da faculdade, mas a gente conseguiu fazer umas festas muito boas, lendárias ali, pode perguntar. Verdade, e daí, a gente sabe. Começou um pouco por aí. A gente fez muitos inimigos também, assim, valeu a pena. Mas a gente fez A gente começou fazendo esses cartazes juntos, e daí a gente rolou essa parada muito doida que eu e o Gui, a gente meio que se conectou num lugar de meio de confiança, assim, de trabalhar junto, que tinha muito a ver com isso que o Gui estava descrevendo, dessa dinâmica de ateliê coletivo, assim, de se entender um pouco nesse espaço, com mais gente, num espaço que, independente de a gente estar fazendo de fato o mesmo projeto que todo mundo que está junto com a gente no ateliê ou não, a gente é um lugar de troca que a gente ficou meio maravilhado, assim, sabe? Tipo, tá perto das pessoas, ver os processos, ver as tintas, ver como as pessoas encontram soluções para as paradas, assim. Um espaço de troca que lá na universidade a gente ficou meio impressionado. Por que não tinha isso em tudo quanto é lugar, assim, sabe? Total. Uma coisa que eu lembrei agora que você estava falando é que muita gente, quando vê o nosso trampo e pergunta quem fez, assim, né? Se pergunta, não, mas como que vocês fazem isso? Não, mas quem desenhou? Quem que gravou? Quem que... Esse é seu ou esse é do Gui? De quem que fez tal coisa? Eu falo, não, a gente fez junto mesmo, a gente desenhou, né? É muito louco isso, ainda esse impasse, é muito louco. E as pessoas, nossa, mas como vocês conseguem trabalhar assim junto? Como vocês conseguem fazer esses processos juntos, assim, né? Parece super difícil, mas na verdade não é, né? Eu acho que o grande lance é você saber fazer concessões, né? Tudo bem, a gente tem um gosto parecido, assim, né? A gente tem uma certa... a gente tem uns pontos em comum, tem umas divergências, mas as divergências vêm pro desenho também, né? Mas é isso, acho que o grande lance do trabalho, e eu acho que do até nosso nessa trabalho conversa aqui, né? É o coletivo mesmo. O coletivo é muito bonito, assim, a gente tem que falar isso, sabe? E não tem que ter medo, sabe? Do outro interferir no seu trabalho, sabe? É isso, é um lance de desprendimento mesmo, que vai além, assim, né? No fim, a gente foi saindo da faculdade e a gente foi encontrando essas oportunidades dessas feiras com vocês, com as outras feiras da cidade. Aqui foi um momento muito importante, assim, que vocês trouxeram a gente, que é, sei lá, da gravura, que já é meio um patinho feio das artes, assim, mas para encontrar os amigos dos livros, tá ligado? Da produção gráfica mesmo, para valer. Encontrar essa turma aqui e pensar também nisso uma forma de escoamento foi uma coisa muito doida, assim. Então a gente, como saindo da faculdade, a gente... Queria até mostrar para vocês esse primeiro livrinho aqui que a gente fez, que ele é... eu não sei, acho que tem que mostrar para essa câmera aqui, ó. Isso. Esse livrinho que a gente fez, na verdade, a bem da verdade, acho que você pode ficar... pode ficar sentado. Sentado, ele está puxando no zoom ali, né? Esse livrinho aqui a gente fez inteiro em estilogravura, ele tem alguns detalhes em serigrafia. Ele foi o nosso... que foi isso, o Gui se formou um ano antes que eu, mas o meu TCC tinha a ver com o Gui e o TCC do Gui tinha a ver comigo. O que era o TCC, então? Eram publicações, assim, uma série de publicações meio malucas. Essa daqui, cara, inteira é feita em estilogravura, a gente pegou umas madeiras desse tamanhinho, recortou e foi desenhando, e o livro foi meio que se montando sozinho, assim. Ele fala um pouco de pichação, de arquitetura, de São Paulo. Opa. O Valdir, que era o técnico, né, é importante falar isso, lá do ateliê, ele tinha acabado de inventar uma prensa de encadernação com como fala isso? Uma prensa pneumática para encaixar rolamento, né, de mecânico. Uma coisa meio adaptada para gravura. Ele adaptou, assim. Ele mandou lá o torneiro fazer umas peças, soldou umas chapas de metal. E aí virou uma prensinha muito rápida, assim, de imprimir. E a gente falou, porra, vamos fazer, sei lá, quantos copos a gente fez? A gente fez
1.500 cópias em uma noite, assim, por causa da prensa do Valdir. Cara, imagina isso, 1.500 cópias em estilogravura, foi um negócio... Até meu primo ajudou, o Edu. E a gente tava... Tamo junto aí. Pô, um beijo pra ele. 1000 anos atrás. E a gente começou a sacar que existia essa possibilidade de fazer revista. Pode mostrar. A gente fazer revista, fazer essas coisas, sair um pouco desse universo da gravura como esse lugar da cópia numerada, assinada pelo artista, a prova do artista, que é uma coisa que, assim, ela é uma tradição da gravura que é muito divertida, assim, faz sentido com esse contexto e tal, mas a gente acabou sempre negando, especialmente vindo aqui para esse lugar das feiras, a gente nunca assinou, nunca se preocupou muito. Existem essa parada com a gravura que às vezes a galeria pede até para você destruir uma matriz ou algo assim para você manter uma numeração exclusiva que diz respeito a tiragem que você fez para alguma exposição, para algum trabalho em específico. Mas a gente sempre acaba pegando esse lugar com um pouco mais de liberdade mesmo, que tem a ver com a gente poder revisitar esses trabalhos, assim. A gente preocupa em assinatura também, é um negócio que às vezes as pessoas pedem pra gente assinar, assim. A gente aqui na feira sempre rolava. Meio esquisito. Pô, mas não tem assinatura? Vim aqui, aí às vezes eu, sei lá, fui sair pra tomar uma cerveja e o Gui que tava tomando conta da barraquinha, o Gui assinava pra mim. Rolou isso em algumas direto. coisas. Mas é porque no começo a gente teimava, a gente falava, não, a gente não assina, a gente não numera, mas depois a gente percebeu que era mais fácil só mentir ali mesmo o número. Então provavelmente se você tem uma gravura assinada e numerada nossa, é mentira. Mas, cara, o que é legal disso é que que possibilitou a gente revisitar os trabalhos várias vezes, assim. Então, eu separei aqui essas onças, que é um grande sucesso das feiras miolos, assim, que a gente vendeu muito essa onça aqui. Pode entrar lá no nosso Instagram. E a gente foi inventando, cara, umas revisitas, umas novas ideias em cima dessas mesmas gravuras, porque esse negócio de trabalhar junto, que o Gui estava comentando, de não ter um certo apego, de esse lugar da autoralidade não ser tão importante, de eu confiar tanto no Gui e ele confiar tanto em mim que a gente consegue chegar nesses desenhos juntos sem muito esforço, ele também tem uma outra coisa que eu acho que a gravura faz, que a serigrafia faz, que a reprodutibilidade desses trabalhos também tem um certo desapego, assim, saca? Porque é uma coisa que você pode ter... Deu errado, a gente faz de novo. Essa cópia deu certo, essa cópia deu errado, a gente consegue uma cópia melhor, a gente pode fazer isso de uma outra cor numa próxima vez. E o legal também é que essas feiras, a gente... Desculpa, eu não estou conseguindo fugir desse assunto, que eu estou tão emocionado de estar aqui com vocês, com certeza. Assim, com tanta saudade, mas é que o legal da feira é que a gente conseguiu vender esses trabalhos num preço acessível, sabe? Num lugar que vira e mexe aparece uma pessoa de sei lá que lugar do Brasil que tem um trabalho nosso, ou uma pessoa que vai num restaurante não sei aonde e tem um trabalho nosso e também da pessoa, muita gente enquadra, né, e normalmente a moldura acaba saindo mais caro do que o print, isso né? acontece muito também. Mas também muita gente por pagar barato, assim, cola na parede com fita crepe, lambe, isso é muito legal, né? Sim, tipo, às vezes um lugar mesmo, todo emoldurado, ser, você vê, achando super bacana, teve uma pessoa que simplesmente pegou uma porra de uma fita crepe, passou ali no trabalho, pendurou no quarto dela, e é a coisa mais linda. A gente ficava muito emocionado. Funciona, né? O pessoal gosta. Eu achava isso muito divertido. Feliz, né? A gente fica feliz de decorar o quarto de um adolescente de 16 anos. Com certeza. Pô, com certeza. A gente... justamente isso, assim, desse lance da reprodutibilidade e que a gravura permite, também tem essa coisa desse escoamento, assim, né? De pensar um lugar de escoamento dessa produção, assim. O que foi acontecendo é que a gente trabalhando junto e chegando numa certa visualidade que a gente foi acabando virando meio uma linguagem, apesar da gente sempre estar tentando fugir disso de uma certa forma. O que rolou um pouco foi que a gente teve essa oportunidade de escoar essa produção e ver ela circular de fato é uma coisa que
foi uma oportunidade muito legal que vocês deram pra gente com essas feiras, Total. porque o trabalho do artista, de novo, que a gente imagina, ele é um pouco meio travado no lugar da circulação. Hoje em dia, com as redes sociais, é um pouco diferente, assim, né? Mas eu sinto que essa coisa do papel, da reprodutibilidade, da gente conseguir fazer várias vezes, da gente poder revisitar esses trabalhos a hora que a gente quiser e ele renascer de outras formas, é uma coisa que interessa também nessa construção coletiva. É, isso que eu ia falar. Eu acho que a gente procura enxergar, né, a Xilo, a serigrafia principalmente, como um veículo de reprodução mesmo, de uma informação, né? E essa informação quem faz é a gente, né? E é legal, né? A gente é livre nesse lugar de bolar o que a gente vai distribuir por aí. Isso é muito divertido, assim. Sim, sem dúvida. Mas o fato de vocês pensarem em feira e nesse tipo de... nessa postura, né, diferente da postura tradicional, acaba, imagino eu, influenciando o jeito de vocês se expressarem, o jeito de criar, o jeito de gravar, enfim. Eu acho que sim. Tem uma coisa assim... A gente é a revista Comando, assim, né? Mas a gente não consegue nem definir direito exatamente o que é isso. É um lugar de... A gente pergunta onde que tá a revista, né? Muita gente pergunta que revista é essa. Isso é massa. Não tem, cadê? Tem uma revista? Tipo, não, nenhuma revista que a gente fez, a gente trouxe até algumas aqui, nenhuma delas chama Revista Comando, de fato, assim. Ela virou o nome da parada. Ela vem, a gente tem esse lugar de pensar... hoje em dia nem tanto, mas tipo, já teve esse momento de, pô, vai ter essa feira, vamos produzir coisa para essa feira, vamos fazer coisa assim. Mas, na verdade, é um escoamento de uma vontade de desenhar mesmo, de uma vontade de produzir, de estar no ateliê, de experimentar, de ter isso, assim. Tem uma jogada de marketing, assim, de, Total, porra, vamos fazer esse cartaz que eu tenho certeza que a galera vai curtir. Isso é uma coisa que também vem desse lugar que você estava mencionando, assim, que eu acho que está até fácil aqui. Eu imagino que vocês vão entender por que fez tanto sucesso. Esse aqui. Pô, esse aqui foi um que a gente fez de brincadeira. A gente atira para vários lados, né? E deu, impressionante como o Pica-Pau é um personagem querido no Brasil e a galera comprou. E com os dizeres em japonês, Jesus também aí. Jesus veio, mas aqui na verdade o que eu tava procurando... achei. Esse aqui fez um sucessão. De repente até virou um meme aí recentemente que a galera usou bastante aí, os antifascistas, a gente parou de fazer, que falou, porra, agora também não. Mas tem disso. E quando a gente começou a participar dessas feiras, assim, quando a gente estava nesse lugar, meio saindo da faculdade, meio tentando entender, quando a gente... especialmente isso que o Gui falou, sair da faculdade de artes é uma coisa meio difícil mesmo. Pois é, isso é um sentimento mais de vocês ou é uma coisa comum entre os colegas? Eu acho que é comum, porque de repente você tá com a mãezona ali, a USP ali, te abraçando, te recebendo, te dando material, você estagiando ali, quiser, beleza. Fazendo os estágios e tal. E, de repente, a gente viu que, especialmente a serigrafia, a xilogravura, que dependem de uma prensa, dependem de um rolo, depende de um espaço que você possa usar uns químicos, um espaço que você possa fazer uma bagunça. É uma coisa complexa de se fazer em casa. Tem muita gente que fala, pô, não, xilogravura é simples. Até uma coisa bem preconceituosa. Eu estava lendo um livrinho agora sobre xilogravura que a autora fala, é tão simples que até no Nordeste você veja a produção nordestina, é uma coisa bem horrorosa, assim, e não é, sabe? Existe uma demanda, uma tecnicidade, que é isso que o Gui estava falando, desse lugar um pouco no Nordeste, fábrica, assim, né? Total. E são poucos os lugares que fazem cordel, por exemplo, em larga escala, na mão mesmo, assim, eles normalmente adaptam máquinas antigas, tipográficas para... Aí você vai ver realmente os caras do Cariri, uma galera, tipo, muito sofisticada, com um negócio, tipo, industrial forte, assim. O que rolou foi que, na reta final da faculdade, eu comecei a estagiar no Centro Cultural de São Paulo. E daí a gente descobriu que no porão do CCSP tinha essa folhetaria. E que era um lugar meio fechado, meio que dependia um pouco dos editais do Centro Cultural São Paulo. E a gente, com parceria com uma amigona muito querida nossa, que é a Adriane Bertini. Um abraço para a Adriane. Um abraço para a Adri, a queridona. A gente juntos, assim, ela era a diretora do Departamento de Informação e Comunicação lá no Centro Cultural São Paulo, que era responsável pela folhetaria.
Ou seja, de novo afastado tanto da ação cultural, né, do educativo, e tanto do lugar mais das artes, assim, do departamento de artes ali. Então ele ficava nesse lugar que era meio gráfica, meio da parte da comunicação, mas ele sim, tinha algum relacionamento com os editais de artes ali também. O Centro Cultural São Paulo também tem uma gráfica, né? E a gráfica do Centro Cultural São Paulo é uma história muito doida, que eles se mudaram para lá antes do prédio estar pronto, porque fica lá embaixo e eles são os remanescentes da Gráfica São Paulo, que era uma gráfica pública da Gráfica da Cidade. Ali do lado do... Caramba, ali do... Do Martinelli, né? Não, do Pátio do Colégio. Do Pátio do Colégio. E... eu acho que era. Eles saíram de lá e eles foram para lá, e a folhetaria ela foi montando... tinha alguns equipamentos, assim. Aí com a Adriane a gente começou essa brincadeira de tipo, pô, vamos equipar, vamos tentar abrir toda semana. O Gui veio junto comigo, o Hermes, um artista maravilhoso, Hermes dos Reis, que participou desse processo com a gente também. Que construiu a folhetaria junto com a gente, assim. E parceiraço. Super parceiro. A gente foi juntando material, cara. Fomos indo atrás de coisa. O Gui chegou a fazer uma lista, que era uma lista mágica, assim, de todos os lugares da cidade que a gente conseguia encontrar material barato. Que lugares que a gente foi mesmo? Foi legal porque vocês estavam estagiando lá, mas eu cheguei meio de agregado, assim, né? Porque eu também tava... Work life. Pô, você falou fora do microfone, isso que pena. Desculpa. Não, eu tinha justamente acabado de me formar e tava super perdido, assim, também não sabia o que fazer, né? Dureza, cara, não é fácil, não. E aí, pô, quando o Fred e o Hermes me falaram desse lugar, pô, cola aqui, que aqui tem um ateliê, tá ligado? A gente tá abrindo esse ateliê de novo, a gente quer a sua ajuda pra botar pra funcionar e, sei lá, pra ter um lugar pra dar pra fazer as coisas, que tem a infraestrutura que precisa pra fazer as coisas, assim. A gente colou e a gente ficou lá quase um ano, assim, trazendo lugar de volta mesmo, assim, né? Botando ele consertando as coisas lá, mandando arrumar, construindo secadora, indo atrás de material que precisava. Às vezes a gente trabalhava para conseguir o dinheiro para comprar as coisas lá, né? Era uma coisa bem louca, assim. O Centro Cultural ele tinha uma dificuldade com orçamento bem grande, mas a gente foi indo achar esses lugares baratos, assim, que dava para comprar. Mandamos fazer os rolos de tintagem. Eu lembro da gente indo nos lugares assim, uma quebrada muito longe para conseguir um cara que vulcanizasse borracha do jeito que Castro Rolos, né? Castro Rolos. Cidade satélite de Santa Bárbara. Santa Bárbara. Longe pra cacete, nossa, é outro... Mas dentro de São Paulo, a cidade inteira tem todas as soluções, né? São Paulo a gente tem essa vantagem. E o ateliê levantou, cara. Foi um negócio assim que o público abraçou muito, as pessoas gostaram muito. Era uma sala, sei lá, muito pequena. Era minúsculo. Agora eles mudaram para do lado da gráfica, tá legal. Agora tá mais espaçoso lá, assim. Mas era muito pequeno mesmo, era muito apertado e colava muita gente. Importante falar que colava gente de tudo mesmo. Tinha uma galera que fazia caderno para vender, uma galera que fazia camiseta, uma galera que fazia pôster, uma galera que ia imprimir estilo mesmo, o trabalho que tinha feito em casa, ou que ia lá desenhar. Zine, livro de poesia, uma galera muito heterogênea, assim. E a gente meio que... E heterogênea de idade também. Super. Porque o ateliê de gravura é um lugar da senhorinha, mas é um lugar do moleque também. Então é um lugar que esses dois... essas pessoas diferentes vão se encontrando, classes sociais diferentes, especialmente por ser um espaço público, isso era muito mágico ali no Centro Cultural. E a gente foi se encantando com isso, e ao mesmo tempo pegando um know-how de como montar um espaço como esse, assim, também, entendendo que lugares eram esses, quais eram as necessidades, e também sacando quais eram as necessidades do público, assim. O projeto foi ganhando tanta força que hoje em dia tem um edital que é justamente para se tornar o coordenador com um projeto de educativo para o ateliê continuar aberto toda semana. Continua sendo um ateliê totalmente aberto ao público, né? Então é só você chegar lá, não precisa fazer inscrição, não precisa de nada disso, é só chega e fala, vou na folhetaria no dia certo, né? No dia que fica aberto.
E o Rodrigo vai receber lá. Rodrigo também, um abraço pro Rodrigo também. Depois de 1000 feiras aqui também. E a gente foi conversando com eles, foi tentando sacar isso, a folhetaria mudou de lugar, a gente foi experimentando algumas soluções, assim, porque imagina, era no porão do Centro Cultural São Paulo, que é a lateral de um morro que é onde acaba a 23 ali, né? E então era muito úmido. Então para secar papel era um puta no inferno. Então, às vezes não tem janela, a galera queria fazer serigrafia com tinta sintética, por exemplo, e elas vão e a gente tipo tinha que fazer um manejamento de tentar pôr a galera que ia mexer com o químico que ia prejudicar mais a saúde do lado de fora. Então, era sempre uma coisa meio de ir buscar a mesa. As mesas do modelo vivo, a gente sempre deslocava para as pessoas poderem trabalhar do lado de fora, ali perto do portão da 23, ali, né? É importante dizer que estava todo mundo o tempo inteiro buscando soluções para dar cabo mesmo no trabalho. Dar cabo, para fazer, né? Para fazer acontecer os trabalhos, assim, a gente viu muita coisa, assim, de tudo lá, as maiores gambiarras que você pode imaginar para imprimir, sei lá, garrafa. Para fazer artesanato, para fazer arte, sei lá, como se imagina mesmo. As pessoas também, cara, muitos coletivos colavam lá para... Como que chama o coletivo da Sinuca? Dos hortelões urbanos. Os hortelões urbanos, é verdade. Uma galera, tipo, em coletivos colava lá para fazer um material de divulgação, né, das ações na cidade. Tinha uns... Esse que eu tava tentando lembrar, eu acho que chamava hortelões urbanos também, né? Eles foram lá, faziam camiseta, faziam cartaz. A turma que pegou o jardim e começou a fazer a comida, plantar comida lá no jardim do CCSP. Assim. Como é que é? Sabe o CCSP que tem aquele jardim? Sei. Na época que a gente estava lá, tinha uma galera que começou a plantar comida lá, assim. Eles conseguiram, não sei exatamente que você precisava de alguma autorização muito específica porque o prédio é tombado e tal, mas eles conseguiram plantar milho, assim, eu lembro que tipo, quando eu entrei lá até o fim, mais ou menos, quando a gente estava frequentando bastante ali, já estava nascendo comida pra caralho. Então era muito... E um pessoal que ia muito na fé e na boa vontade, assim, que se revezava para regar, para podar, para não sei o quê. E a folhetaria, um lugar de apoio para isso também. De repente, divulgar um evento, uma festinha, alguma coisa que fosse arrecadar um dinheiro para sementes, para... Fazer camiseta, fazer camiseta. É importante dizer vários também coletivos. E daí também esse lugar meio da política também, assim, né? Eu acho que é importante dizer, sei lá, da importância que a folhetaria tem também de criar novas conexões, né? Aquele espaço de encontro, ele gerou outros coletivos, né? Esse espaço gera, né? Novos coletivos, novos, né, agrupamentos ali de pessoas que vão acabar trabalhando junto, vão fazer uma atividade em conjunto, assim. Outra coisa, tipo, marcas, né? Marca de casaco, marca de camiseta, a galera fazia de tudo. Tem esse lugar da serigrafia e da estilogravura que elas são muito versáteis, assim, né? Então, rolava muito disso. A gente acabou saindo de lá, assim, quando o Rodrigo entrou para tomar conta e também coordenar esses editais de pessoas que iam fazer essa função que a gente acabou inaugurando, assim, junto com a Adriana e com o Hermes. E foi uma coisa muito, assim, que funciona assim até hoje. A gente tem vários amigos que a gente conheceu recentemente que foram descobrir que a gente também já tinha feito coisa lá na folhetaria por agora, assim. Coincidentemente também, um outro ateliê público de gravura da cidade, que é a oficina Oswald de Andrade, que fica ali na Três Rios, no Bom Retiro. Nós dois já trabalhamos em épocas diferentes lá também. Também é um ateliê aberto. Um público super diferente, né? Super. E tem um público, tanto um público mais fiel quanto um público mais esporádico, assim, é muito legal. E agora na pandemia, infelizmente, ele fechou durante um tempo e agora ele reabriu, mas ele reabriu com inscrições, né? Por conta... Dá para manter uma quantidade de pessoas reduzida, né? Manter o isolamento lá dentro. Então,
Mas a ideia é que ele volte, provavelmente ele vai abrir, porque essa oficina que tem lá é um ateliê aberto também para o público. Que não o Gui atualmente está coordenando também. E esse foi um pouco esse espaço que a gente foi tomando para entender como montava o ateliê. Hoje a gente tem um espaço que é nosso e a gente pouco a pouco está equipando cada vez mais, estamos com vários artistas colando. E não é só nosso também, tem o nosso ateliê tem muitos outros artistas e marceneiros juntos com a gente, assim, é sempre uma coisa coletiva, né? Nunca é só a gente, é importante dizer isso, assim, a gente também não se construiu sozinho, assim, né? Claro, sem dúvida. O nosso ateliê a gente também construiu com outras pessoas, assim. E, de novo, é esse espaço de compartilhamento de soluções, assim, né? Como tem essa pegada meio industrial, essas práticas, eu acho que também tem esse lugar da gente compartilhar essas ideias e isso influenciar no trabalho de todo mundo, assim, né? Total. Enfim. Cada um tem o seu trabalho, mas a gente também faz várias parcerias, né? A gente Sem dúvida. Vocês falaram no comecinho do papo que vocês têm convergências e divergências nos processos de vocês. Então, eu queria que vocês fossem um pouquinho mais específicos. Quais são as convergências e quais são as divergências? Cara, você quer fazer a gente tretar aqui? Quero. Tá bom. A gente... Não, eu acho que assim, a gente... Tem muitas coisas em comum que a gente curte esteticamente, artistas que a gente admira, mas a revista Comando, ela tem uma coisa muito de humor, assim. A gente gosta de fazer, por mais que sejam uns monstros, é para ser um pouco ridículo, assim, porque a gente gosta disso, assim. A gente acha divertido essa pegada que o impacto que essas técnicas trazem vão obrigatoriamente trazer, porque tem a ver com a feitura, como é impresso. Você vê uma xilogravura, o peso que o material tem sobre o papel, ele fica marcado mesmo, assim, e esse impacto, ele traz... Uma coisa que é louca dessas feiras e de mostrar esses papéis, as pessoas, tipo, passarem a mão, sabe? Sentir um cheiro de tinta, assim, tinha a ver com as pessoas não terem mais muito acesso com essas aplicações. A xilogravura, esse impacto, essas paradas, a gente foi primeiro colocando o nosso universo em comum junto, né? Eu acho que é menos divergências e mais menos convergências, assim. Tem coisas que eu gosto mais e ele gosta menos, né? É isso. Talvez, cara. A gente tem uma coisa que juro, eu vou falar uns termos muito bestas, assim. Mas é assim que... eu acho que desenhar... Eu gosto de desenhar umas coisas, o Gui gosta de desenhar outras coisas. Eu adoro o desenho do Gui, eu sou fãzaço das coisas que ele faz, ele confia nas coisas que eu faço também, e a gente acaba chegando. Mas eu acho que, tipo, dava... Eu não consigo simplificar tanto. Daria pra falar no começo que eu gostava de desenhar uns bichos e ele gostava de desenhar umas máquinas. Mas, de repente, isso foi meio que se fundindo para outras coisas. Assim, eu acho que a gente... Teve uma época... A gente descobriu um jeito mesmo de fazer, né? Fazer acontecer de uma maneira mais rápida e sem também ter que discutir muito o que a gente ia fazer. Que era, a gente descobriu... Sei lá, estava mexendo no computador ali. A gente gosta muito do Google Imagens, assim. A gente acha uma Pinterest excelente... Não. O Pinterest não. O Google Imagens. É? Google Imagens. Não? Porque, não sei, eu acho que o algoritmo é menos curado ali. Eu não sei o que acontece. Assim, é legal vem uma bagunçona, mesmo, assim. É legal... Sabe, você quer procurar uma baleia, você escreve baleia mesmo. Vai fundo. Vai ali na página 20, né? Você vai achar uma foto boa de baleia, com certeza. E não é nem uma foto boa, às vezes uma foto bem ruim mesmo, assim. A gente vai... No começo a gente tinha o nosso querido a gente ainda banco de imagens. A gente trabalhava muito assim, então, sei lá, eu descobri um negócio, descobri aqui no Japão, tinha uns caras que tunavam um carro... Muito louco. Inclusive chama Bozozoco isso. Verdade. São uns carros muito loucos, uma maluquice, assim. Uhum. E aí eu descobri essa coisa e falei, nossa, você precisa ver isso. Aí eu ia lá, pegava um monte de imagem, assim, umas melhores, outras piores, assim, e mandava xerocar mesmo, assim, na esquina. E aí o Fred fazia a mesma coisa também. Então a gente imprimia em PB, assim, no A4, sulfite,
uma porrada de coisa que a gente ia coletando, assim. Era uma coleção meio obsessiva, assim. Pô, um dia eu vou te mostrar. Tipo, tem, assim, de muito material sobre Primeira, Segunda Guerra, arte chinesa de 3.000 anos atrás, até o pica-pau, sei lá, assim. Eu acho que a gente se interessa muito por cultura pop num geral, assim, E eu acho que talvez essa coisa de juntar tudo numa gravura. Aí virava isso, né? Pô, eu já falei, cara, eu quero muito fazer uma gravura disso aqui, entendeu? Aí ele falava, não, só se a gente colocar, então, uma metralhadora, né? E aí funcionava, pô, eu queria fazer um jacaré, né? Total. Eu falei, só se for um jacaré robótico, né? É isso, tipo, porque o negócio é tomar uma cerveja, desenhar junto, se divertir fazendo isso. A gente sempre fez isso com muita alegria, assim, e também porque a xilogravura... Se você pegar e fazer um desenho com outra pessoa, esse desenho vai sair de um jeito com muito menos controle que você faria, talvez, você mesmo, assim. E esse controle que você está abrindo mão, essa concessão, assim, em nome de uma coisa que você vai construir coletivamente... eu não vou nem romantizar, assim, no sentido de, fica melhor. Eu não sei se fica. Eu acho que fica estranho. Eu acho que tem um estranhamento de uma mistura de traços, de uma mistura de olhares numa coisa só, que causa um estranhamento um pouco nas pessoas, assim. Porque o nosso desenho, ele é meio diferente, assim. Dá pra saber, assim, quer dizer, que eu sou meio obsessivo com desenho, mas eu entendo o meu desenho, eu entendo o desenho do Gui, e quando a gente pensa nisso numa matriz... A gente pensa nisso num lugar que depois do desenho pronto, depois do desenho projetado, então imagina uma chapa de madeira, o desenho que a gente foi fazendo, vou meter uns ETs, vou colocar uma enxada, vou colocar esse negócio, vou pôr o Monte Fuji. O negócio vai surgindo... ETs, enxada e Monte Fuji. Aqui, eu tô vendo na minha frente, ó. Eu acho que talvez estranhamento. Tá ali o Monte Fuji, o ZT, a enxada, tá bom. Tem uma frase, os ensinamentos de Karl Marx são onipotentes. A gente tem muitas mensagens comunistas nas nossas gravuras também, e a galera fala, nossa, mas vocês militam, estão na UJC, estão fazendo alguma coisa. A gente falou, não, a gente não sabia o que escrever, a gente quis passar uma mensagem de alegria pro mundo. Uma mensagem positiva. Uma mensagem positiva. E é isso, eu acho que talvez o estranhamento seja mais porque como não foi criado, a narrativa vem depois e não antes, assim, né, de fazer o trabalho, fica essa coisa meio doidona, assim, né? Nem a gente, às vezes a gente termina lá uma gravura e olha e fala assim, nossa, ficou bem frito, né, não tô entendendo nada, o que tá acontecendo, o que a gente quer dizer com isso, né? Porque a gente realmente não sabe. Em muitos casos a gente até fala, não, acho que talvez uma outra coisa a gente muda de ideia em nome de não parecer muito uma mensagem específica, assim, e as coisas virem de uma forma um pouco mais difusa, assim, sabe? Mas o que é divertido, o que, sei lá, que é doido na xilogravura, é que ela lava um pouco esses traços diferentes. Porque você desenha ela nesse lugar, na placa de madeira, a gente tem esse costume de, às vezes, fazer uns projetos pequenos, assim, mas já tentar desenhar o máximo possível direto nos trabalhos que a gente vai montando, assim. E daí, quando você faz xilogravura, tem esse momento que é o cortar, né, que é, de fato, o gravar, que é um novo momento de edição do desenho, assim. Então, de novo, se o Gui fez uma parte do desenho, eu fiz outra parte do desenho, às vezes eu vou gravar a parte que o Gui desenhou e o Gui vai gravar a parte que eu desenhei. E daí, na hora de imprimir, o Gui vai pensar na cor e eu vou pensar na Às vezes eu vou lá e apago o que o Fred desenhou e melhoro. Acontece muito. Melhora as tranqueiras que eu fiz. Às vezes eu vou lá e falo, não, Gui, não vai dar pra entrar aqui. De novo, uma Ferrari no carro. E a Chilo tem essa característica muito louca. Assim. Na verdade, acho que foi isso que me atraiu. Eu acho que te atraiu também dessa linguagem da xilogravura, que é essa brutalidade mesmo, esse achatamento que ela faz, assim, né? E parece que você não faz nada demais e fica muito louco, assim, fica super vibrante, né? Uma coisa que é legal dessas técnicas também é que, para quem gosta de desenhar, para quem tem esse interesse, que eu acho que, enfim, todo mundo deveria ter, porque desenhar é um jeito muito legal de pensar, assim, sabe? Quando você encontra uma mídia que ela vai te trazer, na verdade, umas limitações, vai te forçar a procurar outras soluções para isso também.
Então, todas essas soluções que vão vir do embate com a matéria, sei lá, podemos falar nesses termos também, mas, além de tudo, tem essa coisa que é poder, estando eu e o Gui, poder fazer coisas grandes numa velocidade, até porque a gente não é tão preciosista assim com os resultados, divide os fracassos, os sucessos, as coisas que dão certo, dão errado, acabava que a gente conseguia produzir muito e bem rápido. E vinha aqui na feira e a gente tinha um feedback na hora, assim, pô, gostei desse. Nossa, horroroso isso, como vocês fizeram essa porra? Nossa, eu sei que prédio é esse, é um prédio neoclássico ali de Moema que vocês fizeram e aqui tá parecendo um castelo da Transilvânia. Então, essa é brincadeira. Saca, tipo, é um jogo meio de... que tem a ver com uma certa alegria em produzir em artes, assim, eu não sei, eu tenho essa visão, que eu não sei se ela é romântica ou ela é só meio besta mesmo, de tipo, de curtir fazer essas coisas, saca? E a produção vir nesse lugar de, pô, eu quero muito desenhar, sabe? Bom, romântica ou besta, o fato é que vocês vão ampliar essa parceria no novo ateliê de vocês. Vocês estão ampliando. Sim. Como é que vocês vão trabalhar? Vocês desejam a interferência de outros olhares? Vão abrir ainda mais essa parceria de vocês? Enfim, como é que vocês estão enxergando esse futuro? A gente... Bom... a revista Comando, ela vem desse lugar da gente poder fazer com liberdade as coisas. Eu acho que desculpa te interromper, mas já vem tendo, assim, sabe, a gente procura estar sempre aberto mesmo, assim, sabe, tá sempre buscando referências novas, assim. Às vezes a gente se repete, assim, né, mas eu acho que a gente está sempre olhando, assim, né, para as coisas que estão acontecendo e para as pessoas que estão em volta da gente e querendo que mais pessoas estejam em volta da gente, assim, e produzindo, inclusive. Desenhar junto, assim. Né? A gente tem o Ateliê Dragão, que é o nosso espaço que virou essa casa agora de vários artistas, e a nossa intenção é justamente ampliar o acesso de mais pessoas possível lá, como a gente conseguiu fazer nessa experiência na folhetaria, na oficina Oswald. Mas a gente também trabalha muito a gente trabalha com design gráfico, trabalha com ilustração, que foi uma coisa que saiu naturalmente desses processos que a gente foi trazendo aqui. E muitos trampos, como por exemplo os trampos de ilustrações que a gente pega, assim, a gente também procura fazer em conjunto, assim, né? Com os autores do livro. A gente há pouco tempo, durante a pandemia, se aventurou mais no mundo do quadrinho, assim, que também era um lugar que a gente sempre admirou e falou, pô, vamos tentar fazer isso, tá ligado? A gente ainda não fez e, sei lá, arriscou. Fizemos uma temporada lá de uma historinha que a gente tirou. Também muito besta. É muito besta. Mas a ideia da revista Comando é esse laboratório da gente poder ter liberdade de produção, assim, e de conseguir chamar atenção pelas coisas que a gente gosta mesmo de fazer, saca? Os trabalhos comerciais que a gente tem montado mais recentemente, agora também em parceria Marina Zilberstein, amiga, já estamos juntos aí pensando umas paradas. A gente também veio muito disso, uns convites que vieram desse trabalho maluco, esquisito, que as pessoas tinham interesse em tentar conexões com outros projetos, assim. Então isso, na verdade, não anula o que a gente tem muita vontade de continuar. Inclusive, a gente está, nesse momento, num dos projetos mais ambiciosos que a gente já teve que tá aqui, calma, daqui a pouco eu pego. Que é também um dos projetos mais idiotas que a gente já fez, assim. Chama... ambicioso e idiota. Porque é isso, a gente não quer passar uma mensagem, a gente não quer... Quer dizer, talvez, mas a gente não quer... não tem essa pretensão de um discurso muito... Claro, a gente veio para confundir em algum nível. Assim, mas a gente se pergunta assim, pô, falta também fazer um trabalho mais monumental, assim, né? Um trabalho que vai ficar para a posteridade, assim, uma coisa como... E aí a gente, sei lá, eu tava lendo sobre a gente tava vendo umas imagens sobre aqueles códices antigos, assim, sabe? E eles são muito interessantes, assim, né? Aqueles... São todos escritos em letra maiúscula, assim, não tem separação entre
entre palavras, não tem pontuação, ou se tem é muito pouca pontuação. Eu falei, pô, isso aqui é muito bom, a gente tem que escrever também um códice, a gente tem que fazer umas tábuas da lei, né? Uhum. E aí, as nossas tábuas da lei. Sim. E aí a gente resolveu fazer esse projeto aí. Esse projeto, enfim, só para encerrar, a gente queria mostrar um pouquinho para vocês que a gente é isso, a gente ama Pica-Pau, mas a gente ama, sei lá, arte sacra russa, a gente adora misturar, botar no liquidificador o mundo imagético, assim, e acaba muita sendo coisa boa, né? É um pouco essa brincadeira, assim. Eu vou pegar aqui, só um segundinho. Vamos ver então. Ambição com idiotice. Atenção. Esse a gente queria contar uma história mesmo, mas uma história bem maluca, assim, né? Que a gente ainda não sabe qual é, assim. A gente não sabe exatamente qual que é a história, mas enfim, vamos ver. Isso também é uma coisa divertida, assim, que quando você joga... Não, tranquilo. Quando a gente joga umas imagens pro mundo, as pessoas querem interpretar essas imagens, elas têm vontade de decodificar, assim. E isso é massa demais, assim, porque, cara, sei lá, é muito legal. Quando a gente expôs um outro trabalho no Sesc Pompeia, no Sesc Pinheiros e Guarulhos. Guarulhos, é. Teve uma exposição muito legal, chamava Estilo, Corpo e Paisagem. Com vários amigos, assim. É. E a gente resolveu fazer um painelzão, assim, de juntar umas gravuras meio nada a ver, assim. E, cara, a galera, quando chamaram a gente pra ir lá de uma vez, falar sobre o trabalho. A gente não é muito bom de falar sobre o trabalho, né? Como vocês podem ver. Né? Mas foi engraçado que a gente resolveu falar, vamos ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre o nosso trabalho. E, cara, histórias maravilhosas, assim, que jamais poderia ter imaginado, assim. Total. Tipo, o roteiro do Constantine, melhor ainda, melhorado. Keanu Reeves. A gente fez essa exposição lá e foi muito divertido ver o feedback das pessoas, assim. O próprio educativo da exposição vinha falar com a gente, tipo, eu entendi isso. Eu falava, pô, é uma boa teoria essa, sei lá, cara, pode ser. Pô, essa dos conhecimentos do Karl Marx, que tá escrito ao contrário, né? Tipo, as pessoas descobriram que quando elas tiravam a selfie, invertia, e aí era uma mensagem subliminar, né? Total, isso aconteceu. Era um lugar que a galera gostava de olhar e tentar decodificar as coisas, mas também virou um fundo de selfie que, assim, a galera amou. Foi ótimo. Esse daqui, ó, esse é a Múmia do Lenin. Eu acho, se eu não me engano, esse texto, ele veio do... esse texto é a música de abertura do Kamen Rider Black RX. Do seriado Kamen Rider Black RX. E é foda a letra, é muito boa. E, cara, comunismo espacial é uma realidade que vai acontecer. Brincadeira. Você a letra da abertura do Kamen Rider Black RX? O verde da terra, flores das suas lindas conchas. Cara, não sei. Eu escrevi que nem o códice, né? Sem separar nada. Exato. A gente escreveu. A gente... Cara, caiu na minha mão um livro de 500 anos de arte russa e tem umas coisas de arte sacra antiga, assim, que a gente ficou meio passado, assim. Até num lugar meio mágico do design gráfico, de diagramação, de pensar um pouco no grid, de pensar essas coisas. Então a gente rouba coisa da internet pra caralho, sim. Mas a gente curte roubar umas estruturas também, de pintura, umas estruturas de construção de imagem, assim. E de novo... Fazendo em dois, não é tão difícil montar uma gravura complexa como essa, assim. Quer dizer, dá trabalho, é meio chato. Não vai. Mas tomando uma cervejinha ali, fumo um baseadinho feliz, não tem nada demais, assim. E a gente vai só montando uns monstros, assim. A gente também curte escrever a gente curte muito tipografia, né? Um negócio que a gente, sei lá, desde do começo da faculdade, assim, uma coisa que a gente... curti explorar, assim, como, né, o tipo, de fato, como uma mancha, um desenho mesmo, né, um bloco gráfico ali a ser explorado, não só ser lido, mas ser, né, sei lá, visto ali como... Essa tem essa coisa elemento da tipografia, né? Sim. E a imagem central, apesar dos anjos em volta, é um lustre do shopping Iguatemi. Eldorado. Eldorado. Enfim,
Enfim, as imagens estão aí, o golpe tá aí, cai quem quer, tá ligado? Essa é a Xuxa. Cara, esse filme da Xuxa, aliás, é um dos melhores, cara. Esse é o Lua de Cristal, né? Esse é o Lua de Cristal, Essa cena é muito mágica. Enfim, a gente foi montando, assim. Eu não sei, eu acho que o que a gente tem em comum é uma vontade de se divertir fazendo essas coisas, sabe? E não se levar tão a sério assim também. Até para isso não impedir que a gente continue desenhando e se divertindo, fazendo umas tranqueiras, vindo aqui na feira, conversando com vocês, falar sobre desenho, falar sobre arte impressa, falar sobre gravura. Acho que é meio por aí. É isso, né? O trabalho já é uma coisa chata, né? Aí, pô, se a gente conseguir fazer uma parte dele ser uma coisa extremamente divertida e prazerosa, já tá valendo, assim, né? Com certeza. No poder da amizade. Com certeza. Com essa, eu acho que chegou o momento certo pra gente dar aquele encerramento. Ai, João, desculpa, cara. A gente tem que agradecer vocês. Imagina, a gente quer agradecer vocês muito, agradecer você, João, muito agradecer você, Cecília. Pô, a equipe de vocês, demais aí. Pô, obrigado pelo espaço aí. O espaço que vocês vêm, né? Renovando esse espaço também. Com certeza. Muito da hora. Uma Parabéns iniciativa demais. Obrigado, gente. Eu encerro, então, convidando a todos a acompanhar a Feira Miolos nos dias 6 e 7 de novembro. Serão 125 editoras, artistas e coletivos apresentando seus trabalhos em estandes virtuais. Esta 8ª edição da Feira Miolos faz homenagem a Flávia Oliveiras, artista de Salvador, figura de atuação importantíssima na cena de arte gráfica, e que morreu em março deste ano em decorrência da Covid-19. Entre as ações da homenagem, há uma mostra aqui na Biblioteca Mário de Andrade até dezembro, um documentário online e outras atividades. Confira a programação completa da homenagem e do evento em feiramiolos.com.br. Tchau, até a próxima!